Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos vocês e tudo que pertence a vocês. A bênção de Deus possa estar cobrindo a vida de todos. O Senhor nos concede uma oportunidade nova. Estamos juntos para mais um momento de reflexão. Nesta oportunidade, estaremos pensando, comentando, compartilhando ideias sobre o assunto que trataremos no momento da Escola Bíblica do próximo sábado, dia 19 de julho de 2025. E estamos caminhando, já chegando ao desfecho, ao final desse tema geral que estamos abordando por estes sábados, famílias em conflito. Abordamos diversas questões, situações que contribuem para que os conflitos familiares se estabeleçam. E hoje nós vamos pensar sobre possíveis causas, situações em que as próprias famílias deixam passar despercebida ou despercebidas, cujas situações, cujos fatos acabam contribuindo para gerar conflito na família. Não é que a família busque conflito, nesses casos aqui, que nós vamos abordar hoje, mas vamos pensar sobre questões que podem contribuir, como dito, para que os conflitos se estabeleçam e as famílias acabam sofrendo as suas consequências. Por falar em família, e esse é o propósito nosso pensar hoje aqui, a família tem um formato. E a palavra de Deus tanto nos informa quanto o formato da família, quanto as bases sobre as quais a família deve construir o seu relacionamento, a sua estabilidade, o seu bem-estar. Para isso é preciso que aquilo que efetivamente interesse para o equilíbrio da família seja buscado. Porque o mal, sabemos todos, o mal ele gera os seus efeitos e o mal não precisa ser buscado. A nossa natureza decaída pelo pecado automaticamente se envolve com o que é mal. Nós buscamos as coisas que são efêmeras, passageiras, empolgantes. Cada um de nós se entusiasma por aquilo que os olhos veem, que as mãos tocam, que a mente percebe, sem análise se aquilo é realmente uma coisa viável, recomendável, que seja uma coisa boa ou não. O fato é que a família existe e dizemos, e assim cremos, a família foi organizada por Deus. Como vamos falar hoje sobre nossas fontes, as fontes que alimentam os nossos valores, as fontes que nos fornecem os nossos valores, e qualquer que seja a fonte, se essa fonte não for de Deus, elas não vão contribuir para o nosso bem, elas contribuirão para o nosso mal. Em se tratando de fatos relacionados
ao que Deus propõe para nós, ao que Deus indica para nós, é preciso que cada um de nós observe na área que se refere, no caso de família, é preciso que nós estejamos atentos ao que Deus prescreve para cada um de nós. O nosso texto base, Jeremias no capítulo 2, os versos que nós tomamos são os versos 13 e 14. E há uma reclamação aqui da parte de Deus, uma constatação feita por Deus em relação a uma conduta dos seus filhos, aqui no caso, Israel, o seu povo. Mas a palavra se aplica perfeitamente a todos nós hoje, tanto tempo, tantos séculos depois. Jeremias capítulo 2, versos 13 e 14 diz assim: porque o meu povo, disse Deus, fez duas maldades. A primeira maldade, me deixaram. Eu sou o manancial de águas vivas, mas eles me abandonaram. E a outra maldade, não bastassem ter me abandonado, eles cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Entenderam? Deixar Deus já é uma espetacular rebeldia. Mas não bastasse deixar Deus, buscaram alternativas. Isso não somente caracteriza o desprezo a Deus, mas caracteriza também um insulto a Deus. E no verso 14, Deus reclama, Deus vindica para ele o seu senhorio sobre Israel. Acaso é Israel um servo? Ou um escravo nascido em casa? Não, Israel não é um servo. Israel é um filho. Israel é um herdeiro de Deus. Israel não é um escravo. Ele era filho de Deus. E mais que isso, ele foi tratado como filho. Mas por que ele deixou o seu pai e se aventurou com outros deuses? E essa aventura fez de Israel presa do sofrimento, da dor e da tristeza. Isso é bastante profundo. Quando uma palavra aqui para os irmãos, antes de nós entrarmos para o nosso roteiro, quando Deus fala através de Jeremias que os israelitas abandonaram o Senhor, veja só, aqui nós temos uma situação que é bom a gente entender tecnicamente o que é isso. Quando Deus reclama que Israel o abandonou, Israel não abandonou Deus no sentido de deixá-lo de lado e não mais se voltar para Deus. Israel sabia que o Deus do céu era o Deus dele. Entretanto, os deuses dos povos eram grandes atrativos para os israelitas. E eles também se interessaram pelos deuses dos povos. Essa é uma prática denominada monolatria, ou também enoteísmo. O que é isso? A monolatria é a prática de adoração de um Deus, mas que também admite a existência de outros deuses e admite que outros adorem outros deuses. Então Israel não abandonou Deus no sentido de ignorar por inteiro Deus, mas ele misturou. Porque veja só, quando a gente pensa na idolatria e quando a gente pensa no politeísmo, a existência de muitos deuses, nós vamos encontrar a seguinte situação: cada deus cuidava de uma área. A gente vai encontrar Deus do amor, Deus da chuva, Deus do trovão,
deuses para diversas realidades da vida. A palavra de Deus, sempre que se refere a Deus, chama Deus Deus dos exércitos. Mas a palavra nunca vai chamar Deus da lavoura, Deus da fertilidade, Deus da doença, Deus das tempestades, Deus do vinho, Deus do plantio. Entenderam? Deus é Deus dos exércitos, o Deus da Bíblia. A Bíblia sempre o chama dessa forma. Se Deus é Deus dos exércitos, Ele não é Deus da fertilidade. Ele não é Deus do prazer. Portanto, os israelitas, eles continuavam crendo que Deus é o Deus dos exércitos, mas eles também se curvavam diante dos deuses das nações. E isso contaminava, porque, como diz o Senhor Deus através do profeta Isaías, Ele não divide a sua glória com ninguém, não é? Então, o desprezo, deixar Deus ou virar as costas para Deus e procurar outro Deus para adorar, para satisfazer outras necessidades, é um insulto contra Deus. Deus, na verdade, Ele supre todas as áreas da vida humana. Ele tem controle sobre todas as coisas. O Deus do céu, o Deus da Bíblia, é o Deus que controla tudo em todas as áreas da vida humana e da natureza em geral. O Deus do céu é o Deus da família. Ele é o autor, Ele é o criador, Ele é o Senhor da família. Portanto, a família que deixa Deus e busca o Deus do céu e busca deuses alternativos para satisfazer certas necessidades suas, mesmo que essa busca a esses outros deuses, o Deus do prazer, o Deus do dinheiro, o Deus da riqueza, o Deus da fartura, o Deus da fertilidade, etc., mesmo que ela não tenha intenção de buscar esses deuses, mas quando ela se inclina para buscar satisfazer as suas necessidades, seja de entretenimento, seja de prazer, seja de equilíbrio, seja de bem-estar, através das diversas portas, os diversos canais que a vida nos oferece, isso representa risco para a família, desestabilidade para a família. E, na verdade, cada um de nós, como família, comunidade familiar, a nossa base de estruturação da nossa vida deva estar unicamente sobre o Deus do céu. Mas na introdução nós vamos dizer que todos trabalhamos com máquinas e equipamentos diversos. Vamos fazer aqui uma comparação para a gente entender do que estamos falando. Ao comprarmos um equipamento, logo procuramos saber o que precisa ser feito para seu bom funcionamento. Para nos inteirarmos como cuidar bem e manter o equipamento produzindo o que precisamos, nós consultamos o manual do fabricante. Penso que isso é muito comum, corriqueiro para todos nós. É o fabricante o único que pode definir o que deve ser observado para que o equipamento funcione bem. E mais, se seguirmos todas as orientações e mesmo assim ocorrer alguma avaria no equipamento, nós podemos nos recorrer e procurar a cobertura, a garantia que o fabricante fornece. Pois bem, nós dizemos que a família foi criada por Deus e que ela é nosso maior e melhor patrimônio. E a gente crê que isso é verdade. Deus criou a família. É um bem que nós não temos como barganhar, não há dinheiro, não há recurso financeiro, não há valor financeiro e econômico que possa substituir a família. Pois bem, entretanto, nós sabemos que muitas famílias não têm funcionado bem. Primeiro, diante do que nós falamos sobre o profeta Jeremias, a reclamação de Deus sobre o fato de Israel ter virado as costas para Deus, então a gente pode, já pensando aqui,
será que as famílias que não têm funcionado bem, e colocando aqui essa questão relacionada com o manual de funcionamento, de montagem, o manual de conduta, o manual que indica como esse instrumento chamado família funcione bem, será que esse manual tem sido consultado pelas famílias que não estão funcionando bem? Já que Deus instituiu a família e Ele é Senhor dela, então, diante dessa realidade, nós precisamos fazer uma pergunta: estariam as famílias que não têm estado bem seguindo as instruções do manual do fabricante? Aqui, manual do fabricante, no nosso roteiro a gente coloca até em negrito para destacar, porque na verdade nós estamos recorrendo a Deus para verificar se o que Ele pede e orienta de cada um de nós é o que nós estamos absorvendo e aplicando na formação da nossa família. Os valores seguidos pelas famílias que não vão bem, eles são oriundos de quais fontes? E esse é o tema da nossa reflexão: as fontes de valores das famílias em conflito. O que ou quem tem sido o orientador de nossas famílias? Para a gente pensar, e o nosso texto está em Deuteronômio, no capítulo 28, os versos 1 e 2, para os leitores da Bíblia, é bastante familiar esse texto. E será que, diz Deus, aliás, diz Moisés, inspirado por Deus, e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, será que as famílias que estão vivendo conflitos severos até, será que eles estão ouvindo a voz do Senhor nosso Deus no seu dia a dia, na sua casa? Ou que vozes essas pessoas estão ouvindo? Mas se ouvires a voz do Senhor teu Deus, disse Moisés, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, seguir o manual, fazendo uma comparação, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ele está falando aqui de Israel como nação. Se Israel seguisse as orientações de Deus, o manual, as leis que o Senhor deu toda a orientação, ele se exaltaria, Israel se exaltaria sobre todas as nações. E ele se exaltaria exatamente porque todas as bênçãos viriam sobre ele e o alcançaria. Na palavra do texto, na redação, está escrito: todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Porém, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E a partir do verso 3 até o verso 14, a gente tem uma série de graças disponíveis para Israel como nação. E por extensão, essas graças, elas estão disponíveis aqui para as famílias. Isso que Deus fala para Israel, promete para Israel, é o mesmo que Ele promete e o que Ele faz pelas famílias. Aí repetimos, será que as famílias que têm vivido severos conflitos, ou mesmo que os conflitos não sejam tão severos assim, que fontes essa família está se valendo dela para orientar o procedimento? Isso é pertinente porque, particularmente para a nossa geração, a gente diz: quantas fontes, quantas alternativas nos são colocadas diante de nós, onde buscar conhecimento, onde buscar estabilidade, onde buscar prazer, onde buscar alegria, onde buscar contentamento, ou mesmo fontes que estão a nos oferecer tantas coisas que sequer nos cuidamos de observar que tipo de orientação ou que tipo de indicativos essas fontes estão nos fornecendo. E a fonte que dá estabilidade para a família, ao ponto de fazer com que as dificuldades humanas causadas pela natureza decaída de cada pessoa, pelo pecado, esses conflitos
eles possam ser retidos na origem e não causar maiores estragos. Que tipo de fonte está alimentando a percepção das nossas condutas como membros da família? Vale a pena pensar. Na reflexão 1, vamos dizer que, para nosso melhor entendimento e evitar equívocos, é bom estarmos certos de que não estamos pensando sobre dificuldades que as famílias enfrentam por desemprego, doenças, acidentes ou outras ocorrências dessa natureza. Quando a gente fala de famílias em conflito, nós não estamos a pensar sobre o conflito enfrentado por essas dificuldades. Pelas dificuldades naturais da vida, como nós citamos aí, desemprego, doença, acidente e ocorrências dessa natureza. Os conflitos que se estabelecem no seio de famílias têm estabelecido ao longo do tempo dentro da família. Não são oriundos dessas causas, não tem essas causas como fundamentos. Tem os seus fundamentos, as dificuldades, os conflitos têm outros fundamentos. Estão relacionados às fontes que alimentam o entendimento e direciona a conduta de cada membro das nossas famílias. O que nós estamos a falar por esses sábados, nós estamos falando de conflitos, os quais resultam em falhas na condução da família pelos pais, ou da vida em geral, por qualquer um dos membros da família. Conflitos, portanto, são provocados e resultam da adoção de práticas descuidadas, aprendidas ou desenvolvidas dentro do lar, onde a palavra do Senhor é negligenciada. Veja, desemprego não é negligenciar o que a palavra orienta para a gente viver. Doença não é decorrente do negligenciar da palavra. Nós estamos sujeitos a essas coisas naturalmente. Na família onde abundam os conflitos, é nessa mesma família onde há escassez de Deus. Para os israelitas, repito ainda, foi orientada, cuja orientação vale para cada um de nós. A palavra do Senhor deve ser o nosso livro de cabeceira. Deus, através de Moisés, ordena para os israelitas: estas palavras que hoje ordeno a vocês estarão no teu coração. Então, você que está pensando comigo nessa palavra, a palavra do Senhor tem estado no nosso coração quando nós orientamos os nossos filhos. A palavra do Senhor tem estado no nosso coração como resultado de fontes saudáveis que nós temos consultado através de leituras, através de conversas com pessoas bem orientadas, bem intencionadas. O que nós estamos vendo, os nossos olhos é um canal de entrada de informações. O nosso tato, aquilo com o que nós estamos tendo contato, elas são fontes que alimentam de equilíbrio e de bem-estar a nossa mente. Elas sustentam a alegria e o bem-estar e a segurança, a estabilidade do nosso coração. A recomendação é essa. A palavra do Senhor deve estar no nosso coração. E continua a recomendação. E dessa palavra você vai falar aos teus filhos, você vai intimá-las aos teus filhos. De que maneira? Falando dela sentado em sua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Ou seja, a palavra de Deus não pode ser negligenciada. Se a palavra for negligenciada, os tumultos que a vida, a natureza humana nossa decaída faz promover no meio do seio da nossa família, eles tomam proporções descontroladas, proporções que nós não conseguimos controlar. A palavra deve estar na nossa mão, diante dos nossos olhos, escrito nos umbrais da nossa porta, da nossa casa. Enfim, o que a palavra está dizendo é que não pode haver
ausência da palavra de Deus na nossa família, no seio da nossa família. Onde há escassez de Deus, há abundância de conflitos. O inverso é verdadeiro também. Na família onde são abundantes os conflitos, nesta família há escassez de Deus. Repito, Deus é a fonte da tua família? E se Deus é a fonte da tua família, não se engane. Isso não se restringe. Você é uma pessoa que ora tanto. Você congrega. Você vai aos cultos. Você entrega as suas contribuições para investir no reino de Deus. Você leva as suas crianças para o departamento que cuida delas, para os jovens que cuida deles. Mas, irmãos, isso é uma parte. Mas e quando a gente volta para casa, no interior da nossa casa, o que é que cada um de nós estamos conversando em casa? Nós oramos juntos? Nós conversamos sobre o que interessa como servos de Deus? Nós falamos para os nossos filhos sobre Deus? Nós estimulamos os nossos filhos à oração, à leitura da palavra de Deus? Nós vigiamos aquilo que os nossos filhos estão consumindo através das telas que eles têm nas suas mãos? Como nós estamos? Como nós estamos alimentando o coração, a mente dos nossos filhos? Como cada esposa está alimentando a sua mente? Cada marido? Na sequência 1, vamos dizer que houve um tempo em que os pais carregavam uma séria preocupação com os filhos, porque no quarto deles, no quarto dos filhos, havia instalado um aparelho de televisão. E a preocupação procedia, afinal, o que os filhos estavam assistindo? Contudo, por esse mesmo tempo, as novelas, principalmente, mas havia também outros tipos de entretenimento, que eram assistidas por quase todos os membros da família, com imagens picantes e pornografias explícitas. Por que se preocupar com a TV do quarto dos filhos, se na TV da sala as novelas eram sistematicamente acompanhadas? Eu cito aqui um exemplo de experiência minha. Nós visitamos uma família nossa, numa determinada época, chegamos eu e a Lloyd, era noite, chegamos na casa da família. E ficou um tanto desconfortável, porque nós percebemos logo que chegamos que a família que nos recebeu, ela estava nos preocupada em nos dar atenção, mas qualquer oportunidade o olho estava voltado para a TV. Conversávamos um tanto ali e o olho voltado para a TV. E depois que a gente ficou sabendo, porque nós nunca acompanhamos novela na nossa casa, de tempo depois nós ficamos sabendo que aquela sexta-feira era o último capítulo de uma novela, e essa novela, nesse último capítulo, havia lá uma quantidade de mulheres, todas namoradas entre si. 4 ou 5 mulheres, que uma namorava a outra namorava uma, e era esse tipo de coisa que a família de crentes, pontua, estava ali acompanhando e ávida por ver o que ia acontecer nas últimas cenas da novela. Será que essas fontes ajudam a construir uma família equilibrada, sensata, que consegue superar os conflitos naturais que aparecem dentro dela? A televisão deixou de ser, é verdade, preocupação para os pais há muito tempo, embora ela não tenha diminuído sua capacidade de gerar danos às famílias. Mas a televisão deixou de ser preocupação porque os filhos têm, cada um por si, outro tipo de formato de tela nas mãos, muito mais atraente, mas também muito mais perigosa, porque modifica o acesso a conteúdos variados, infinitos, estão ao alcance da mão dos nossos filhos. Diante dessas telas que estão cada um nas mãos de cada um dos membros da família,
famílias inteiras estão ali se sucumbindo a esses conteúdos que nós temos diante de nós. Veja só, irmãos, a palavra de Deus vai dizer na carta que Paulo escreveu a Tiago, no capítulo, depois dele dar várias recomendações aos irmãos, ele justifica dizendo: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. É preciso que o Filho de Deus conheça a fonte que está alimentando as suas orientações de casa, que está orientando os seus deveres familiares, que está orientando os seus sentimentos e as condutas de cada marido, de cada esposa e de cada filho. No outro tempo, a gente vivia entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus. O mundo vive assim, separados da vida de Deus, e nós, por vezes, alimentando a nossa família por conteúdos produzidos por gente entenebrecida no entendimento, gente separada da vida de Deus, e segue a ignorância da ausência de Deus num coração duro em relação a Deus. E eles andam assim porque, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometer todo tipo de torpeza, de impureza. E essas pessoas, por vezes, estão produzindo conteúdos e as famílias estão absorvendo. Não é necessário dar nomes aqui propriamente, mas eu creio que cada um de nós sabe interpretar o que estamos a dizer. Quantos conteúdos estão sendo produzidos totalmente separados daquilo que é santo, daquilo que edifica, produzido por pessoas devassas, sem Deus, sem conhecimento da palavra de Deus, ignorando a palavra de Deus, e que nos impõe como se verdade fosse, como quem está a dizer: se você quer ter uma família feliz, deixe a família viver dessa forma. E é uma mentira diabólica, enganosa. E talvez a principal fonte que nossa família, cada marido, cada esposa, cada filho, está buscando se alimentar dela. Na reflexão 2, vamos dizer que Deus é a fonte de todos os valores que suportam a vida. Não há vida equilibrada e forte fora dos valores que nós encontramos em Deus, revelado a nós através da sua santa palavra. Sua ausência, a ausência desses valores no seio do lar, deixa a família sujeita a todo tipo de assédio e pecado. E o pecado é tão sutil e traiçoeiro que as pessoas que vivem debaixo de seu jugo nem percebem. Os filhos estão morrendo por falta de Deus, e os pais dizendo: não sei o que está acontecendo com ele tem de tudo. Penso que você já ouviu alguém dizer isso, e quem sabe na tua casa esteja acontecendo alguma coisa dessa natureza. Você olha e diz: esse filho tem tudo, eu trabalho e dou a ele tudo que eu posso, ele tem, não falta nada para ele, mas ele está rebelde, ele está envolvido em tanta coisa errada. Então a pergunta tem resposta, e a resposta é: a fonte onde ele está buscando equilíbrio não fornece produto bom. Os filhos estão se prostituindo diante dos olhos desatentos dos pais, que não percebem estarem esses filhos caminhando para a destruição. Você tem conversado com seus filhos de qual é a fonte que tem orientado o seu filho de 11, 12, 15 anos em relação a namoro, a envolvimento íntimo com pessoas? Seu filho não tem idade para isso. Ele ainda não suporta essa carga. Ele não tem entendimento para poder conduzir bem esses assuntos. Você tem acompanhado a vida dos seus filhos no sentido de, em relação à fonte que está alimentando as ideias que ele carrega? E por vezes os próprios pais são os atores do pecado em sua família.
homens que bebem, homens que maltratam as suas esposas, esposas que se dão a conversas frívolas com a vizinha, com as amigas, com os parentes, mas não cuidam adequadamente da sua casa, não dão atenção às suas obrigações e aos seus deveres domésticos do lar, não orienta as filhas, não orienta os filhos. Quando não, orienta de forma errada, porque as orientações que passam, elas têm sido pescadas, fisgadas em fontes estranhas. Como Deus reclamou com Jeremias: o meu povo, além de me deixar, de me ignorar, buscaram alternativas que não dão para ele, o meu povo, o resultado do que eles precisam. Tudo porque as famílias estão em dificuldades, os filhos são rebeldes, tudo porque essas famílias estão se nutrindo em fontes erradas, onde não há Deus. Podemos aqui incluir o fato de que quantos pais têm seguido rigorosamente conselhos de pessoas que não têm Deus incluído na receita para a educação dos filhos, e pais crentes, pais que conhecem a palavra de Deus, mas que têm filhos difíceis de relacionamento, e os pais não educam esses filhos nos termos da palavra. São pais que dão atenção a profissionais que ignoram, que orientam como se eles fossem donos da verdade, e que orientam os pais a conduzir os seus filhos, e as orientações não batem com as orientações da palavra de Deus, e os pais entendem que esses orientadores, com todo respeito aos profissionais da área, mas por vezes, eu estou dizendo por vezes, pais que dão mais valor à orientação de um orientador qualquer, mais valor do que a orientação que a palavra de Deus dá. Irmãos, a palavra de Deus é a fonte de educar o seu filho, seu neto, de conviver em família, de distribuir obrigações e graças e bênçãos para os seus filhos. É a palavra de Deus. E, do contrário, o profeta Isaías, na inspiração divina, vai dizer: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. E os filhos rebeldes são tanto os filhos físicos, os nossos filhos, aqueles que nós geramos, quanto nós, como filhos de Deus, somos rebeldes porque não damos atenção para a palavra do Senhor. E olha como Deus revela. Isaías capítulo 30, verso 1: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. Quem é o conselheiro para você educar os seus filhos? Veja, nós não estamos fazendo apologia a abandonar os orientadores, que nós temos muitos e muitos bons entre nós, na nossa geração, pessoas preparadas, mas veja o que eles estão me orientando. O que está sendo orientado conflita ou está de acordo com a palavra de Deus? A soberania deve estar na palavra de Deus. Filhos que tomam conselho, diz: reclama a Deus, mas não de mim. E para esses, um ai é reservado pelo Senhor. Filhos que se cobrem ou que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu Espírito. Não é o Espírito Santo que está orientando muitas famílias que estão em conflitos severos, que não vivem bem, mas seguem orientação boas, às vezes entendem, mas essas boas orientações, e eu boto boas entre aspas, porque elas não vêm e não se coadunam com as orientações do Espírito Santo. E seguindo essas orientações de pessoas que orientam sem a unção do Espírito Santo, os nossos pais, esposa, marido e filhos vão acrescentando pecado a pecado. Irmãos, o pecado não gera coisa boa em nós. O pecado é mau, e o mal não gera coisa boa. Por isso, que fontes você está utilizando para educar seus filhos, para orientar seus filhos? Que fonte você está buscando para orientar a sua conduta como marido?
Que fontes você está buscando para se relacionar, para se orientar no seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, com seus pais? Que fontes? Quando nós buscamos na fonte da palavra, quando nós buscamos na fonte do Espírito, quando nós buscamos na fonte divina, e não em qualquer outras fontes, que até às vezes estão boas, pode até nos confundir, é preciso que nós tenhamos a nossa mente definida como teve Josué. Se vos parece mal viver de acordo com a palavra de Deus, entendam, eu e a minha casa vamos seguir a fonte da palavra de Deus. Eu e a minha casa seguiremos ao Senhor. Na reflexão 3, para a gente terminar, qual é a rotina da sua casa? Isso depende da fonte que você está se alimentando dela. A fonte que você está alimentando dela é a fonte do trabalho? Só pensamos no trabalho? A fonte que nós estamos pesquisando é a fonte da frouxidão? Que tipo de empenho nós temos colocado para orientar, nortear o procedimento da nossa casa? Por exemplo, para a gente pensar aqui, só um exemplo, na reflexão 3. Você ora com seu cônjuge? Marido, você já ouviu a tua esposa orando? Esposa, você já ouviu o teu marido orando? Marido e esposa, vocês já oraram juntos? Vocês oram juntos? Por exemplo, vocês reúnem os seus filhos no pôr do sol da sexta-feira, ou em um momento da sexta-feira, depois do pôr do sol, já que talvez no pôr do sol não dá tempo de estar todos ali, mas você reúne com seus filhos à beira da mesa uma sexta-feira à noite e diz: meus filhos, esposa, marido, vamos sentar aqui, vamos fazer o nosso culto doméstico, vamos orar, agradecer a Deus pela semana e vamos pedir a bênção pelo sábado. Ou nós aproveitamos, ou você aproveita as sextas-feiras à noite como um dia qualquer, para aniversários, idas a restaurantes, levar os seus filhos no futebol, nas atividades de lazer, qualquer que seja a sua natureza, como nós estamos cuidando do Santo Sábado do Senhor na nossa casa a partir da sexta-feira ao pôr do sol. Oramos, nos empenhamos com isso, e depois os conflitos vêm, e a gente fica sem saber o que está acontecendo. Eu vou na igreja todo sábado, mas às vezes vamos no sábado na igreja, no sábado de manhã, com o olho vermelho, porque na sexta nós tivemos até tarde num compromisso social qualquer, isso como uma rotina. Estou citando apenas esse exemplo. E olha o que o profeta, falando do sábado, que o profeta Isaías fala no capítulo 58. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia. Os filhos crescem e para eles quinta-noite, segunda-noite e sexta-noite é a mesma coisa. Depende de vocês, pai. E se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, e digam de honra, e se o honrares, não seguindo os seus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. Veja só, a tua casa está em conflito? Depende, se a fonte que você está alimentando dela a sua casa não for a palavra de Deus, faça isso, faça uma experiência. E então, verso 14 do capítulo 58 de Isaías: te deleitarás no Senhor, e o Senhor nos fará cavalgar sobre as alturas da terra, e nos sustentará com a herança do nosso pai. Aqui Jacó, Abraão, Isaque. E esta é uma promessa da palavra do Senhor. E a gente conclui dizendo: família, pai, mãe, filhos, prestem atenção no conselho. Se você não está enxergando direito a fonte dos conflitos, a fonte que está alimentando os conflitos da sua casa, abra os teus olhos. E a palavra de Deus assim: compre colírio para ungir os teus olhos, para você poder enxergar. Apocalipse capítulo 3, verso 18. É para enxergar a palavra. Que fonte está alimentando a sua casa? Que fontes? Você tem sido zeloso pela palavra de Deus? É certo que você tem feito muitos esforços, como já dissemos, para congregar,
Você contribui financeiramente, você está presente sempre quando pode, quando não tem outro compromisso social, você está presente na igreja. Você tem se esforçado, mas a tua vida tem sido alimentada pela fonte que é a palavra do Senhor? Se a tua vida social for mais importante, for prioritária sobre a vida espiritual, se a sua vida particular for ditar as regras e for mais importante do que o teu sentimento de fé, a tua casa tem conflito, ainda que você não perceba. Mas você está vivendo conflito e isso é muito desagradável, isso é muito perigoso. Que Deus abençoe as fontes que alimentam a orientação da tua casa. Que a tua mente possa estar sendo alimentada pela palavra de Deus. Que a mente do marido, da esposa, dos filhos possa ser harmônica e estar bem, no sentido de estar sendo orientada pela palavra do Senhor. Seja essa palavra a fonte onde nós vamos buscar alimento para todos os segmentos do pensamento, do sentimento e das ações da nossa vida. O Senhor permaneça conosco. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino, número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!